E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ré Lopes, professor de artes, e nós vamos para mais uma aula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da arte, né, o figurino do teatro ocidental, certo? Então eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês aí, nosso livro aí, Telares. Vocês abram aí o livro de vocês aí na página 34, certo? Que a gente vai falar um pouco aí sobre o figurino do teatro ocidental. Bom, desde as primeiras manifestações teatrais da arte ocidental, a preocupação, na verdade, com as vestimentas, com os adereços usados nas encenações, elas esteve presente, certo? Então, sempre que houve, desde o surgimento então do teatro, que a gente tem essa preocupação, tanto dos diretores quanto dos atores, com relação ao que usar durante a apresentação, né? Tanto com relação aos figurinos, como também os adereços que complementam o personagem para uma apresentação teatral. Na Grécia Antiga no século VI a.C., quando surgiram os primeiros espetáculos de teatro ocidental, nos moldes como nós conhecemos hoje, os atores usavam máscaras, né? Então eles utilizavam poucos adereços, figurino também muito básico, mas o que caracterizava o personagem, o que identificava o personagem dentro da apresentação teatral, era justamente as máscaras, né, que eram utilizadas então pelos atores. Elas poderiam ser feitas de alguns materiais, como material como linho, como madeira, como terracota. O que a gente chama de terracota é argila, né, o barro. Então elas poderiam ser feitas de linho, que é um tipo de tecido, poderiam ser feitas de madeira e poderiam ser feitas também de terracota, que é uma espécie de argila cozida. Bom, o formato dos olhos das máscaras, eles caracterizavam dos olhos, o contorno da boca, o cabelo e outros detalhes que indicavam, de certa forma, as características como a idade do personagem, a classe social do personagem, o gênero, a etnia do personagem que estava sendo representado por aquela máscara. Ou seja, era a máscara que trazia, de certa forma, características que iam representar ali o personagem. Bom, nós temos aí duas máscaras que vocês observam aí no livro de vocês. A primeira máscara aí representa aí uma máscara cômica do teatro grego, né? Aí 100 anos antes de Cristo, feita de terracota, ou seja, feita de argila cozida, que era usada para representar uma personagem feminina. Então, dentro da caracterização dos personagens, as máscaras também elas podiam representar tristeza, alegria, raiva, medo, né? As máscaras elas serviam então para representar, de certa forma, as características do personagem, destacando com isso o queixo, o cabelo, de certa forma a coroa de flores, de folhas na cabeça, na máscara, ia representar ali a identidade, na verdade, daquele personagem. E existiam as máscaras também de personagens do teatro grego chamado de escravos de mestre, que é essa segunda imagem que vocês estão vendo aí. Nessa segunda imagem aí a gente já tem uma máscara aí do ano de 250 antes de Cristo, né? Feita também de terracota, feita de argila cozida. Aí a gente observa nessa máscara aí que o cabelo ele é penteado para trás, né? E a boca aberta. Eram ângulos de ângulos retorcidos que indicavam nesse contexto aí um personagem que era escravizado. Então geralmente os personagens que eram escravizados, eles vinham com essas características: cabelo para trás, a boca aberta, né? Os ângulos bastante retorcidos, para dar a ideia então de pessoas que eram ou que serviam de escravos. Bom, os figurinos dos atores gregos, eles variavam conforme se encenavam a tragédia ou a comédia. Lembrando que quando a gente fala de comédia e de tragédia, são gêneros teatrais que surgiram na Grécia e que trazem noções diferenciadas. A comédia tem como principal objetivo levar humor, diversão, alegria aos telespectadores. Já a tragédia, ela traz o drama, né, o trágico, as cenas vamos dizer assim, de morte, né, de assassinato, crimes. Então a tragédia ela traz mais a questão do drama mesmo, daquela parte mais dramática, de tristeza, de sofrimento nas apresentações. Já a comédia, o objetivo é trazer
alegria, levantar risos da plateia. Bom, como figurino, eles utilizavam, os atores nessa época, eles já utilizavam sapatos de plataforma, feitos de madeira com salto bem altos, né, chamados de coturnos. Coturno hoje é uma bota utilizada por homens, principalmente por soldados, pessoas que saem de um exército. Naquela época, os coturnos eram sapatos de plataforma, com saltos de madeira bem largo e que eram utilizados geralmente pelos atores nas apresentações teatrais. Bom, além dos coturnos, eles poderiam estar utilizando também túnicas coloridas, aqueles vestidões compridos, parecendo vestidos, na verdade, né? As túnicas eram utilizadas com cores bem chamativas, diferentes da vestimenta que eles utilizavam no dia a dia. Geralmente utilizavam tons mais claros, o branco ou o próprio preto, né, no dia a dia. Então, as cores bem coloridas, elas eram utilizadas para chamar a atenção durante a apresentação. Então, dava a eles um aspecto de impressionante, que acabava facilitando o reconhecimento também do personagem pelo público, mesmo a longa distância, né? O que era importante, na verdade, nas encenações, nesses grandes anfiteatros, era você conseguir observar a máscara que o personagem estava utilizando e a cor da túnica. Iria servir, então, para identificar. E quando a gente fala em anfiteatro, na verdade, a gente está se referindo a uma arena oval, né? Ou circular, que tem degraus em seu entorno e que, em geral, é uma apresentação feita a céu aberto, como acontecia na Grécia Antiga, né? Os teatros de arena, os teatros a céu aberto. Bom, aí vocês têm na página 35 de vocês mais algumas informações e fala um pouquinho mais aí no texto Você Sabia ou Saiba Mais, né? Que fala sobre o teatro ocidental, que teve origem no século VI a.C. na Grécia, né? Com os rituais em homenagem ao deus Dionísio. E nesses rituais também eram chamados de... Nesses rituais, na verdade, eram chamados de ditirambos, né? Como eram chamados os rituais em homenagem ao deus Dionísio, que geralmente ocorriam durante a primavera. Bom, os participantes, eles formavam um coro e entoavam cânticos e dançavam coreografias que durante dias seguidos, vários dias seguidos, aconteciam essas apresentações. Com o passar do tempo, né, os ditirandos, né, foram ficando cada vez mais elaborados, as apresentações ficaram cada vez mais bem trabalhadas, e assim acabaram surgindo os organizadores dos ditiranos, né, desses eventos em homenagem a Dionísio. E começam a surgir também os diretores de coro. Um dos primeiros diretores de coro que a gente teve na Grécia Antiga foi Tepes, que também foi considerado um dos primeiros atores do teatro ocidental, né? Um dia Tepes estava fazendo uma apresentação lá na Grécia e ele resolveu diferenciar. E na apresentação dele ele falou uma frase: eu sou Dionísio. Bom, quando ele falou que era Dionísio, a plateia ela estranhou, porque causava de certa forma uma ousadia muito grande alguém se comparar a um deus Dionísio, ao deus Dionísio no caso. Só que Tepes, ao fingir ser um deus, ele estava nascendo ali, criando um personagem, ou seja, ele estava interpretando um personagem, estava interpretando o deus Dionísio. Então ele acabou transformando um ritual em uma dramatização. E naquele momento ali nascia o teatro, né? Nascia o primeiro ator. Então Tepes é considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental, quando ele resolve interpretar então Dionísio. E por causa dele, que os atores da Grécia Antiga, em geral homens, usavam máscaras para expressar então os sentimentos como a alegria e a tristeza. A partir de então, começaram a surgir textos escritos especialmente para serem encenados nos teatros em espaços próprios para isso, né? Em palcos praticamente, ou até mesmo no teatro de arena. Os principais gêneros teatrais, como nós já comentamos anteriormente, é a tragédia e a comédia. A tragédia, como nós vimos, trata dos heróis, que sempre tem um final funesto, ou seja, sempre traz morte, sempre traz drama, sempre traz tristeza. Já a comédia tratava-se de temas políticos,
que gradualmente passou a ser abordado também por temas ligados a relações humanas e às intrigas amorosas, mas trazendo sempre um lado cômico para as apresentações. Bom, na Idade Média Europeia, as máscaras então elas eram usadas em algumas manifestações de teatro profano. Lembrando que quando a gente fala de teatro profano, a gente está se referindo àqueles teatros que não estavam ligados a uma apresentação religiosa, à igreja. Né? Nesse teatro, às vezes, esse teatro, às vezes, eles contrariavam a Igreja Católica, que naquela época era muito influente e que não aceitava as apresentações que não fossem ligadas ao ensino religioso. Né? Na maioria das vezes, todas as apresentações teatrais elas eram feitas com cunho religioso, ou seja, tentando passar uma mensagem bíblica para as pessoas que estavam assistindo às apresentações. Então, a partir da Idade Média, surge o teatro que nós consideramos como teatro profano, aquele que não era exclusivamente ligado aos ensinamentos religiosos. Bom, o teatro religioso, ele acontecia nas igrejas, em geral ensinava passagens bíblicas, né, acontecimentos bíblicos. O traje dos atores eram aqueles trajes que eles imaginavam que seriam parecidos com os dos dias ou épocas bíblicas em que eram encenados. Então eles tentavam trazer umas vestimentas que eles acreditavam ser parecidas com a época em que estava sendo tratada aquela apresentação. E já o teatro profano, no decorrer da Idade Média, dançarinos, acobratas, malabaristas, bufões e menestréis e mímicos reuniam-se para fazer essas apresentações em praças, ou até mesmo em mercados, ou nas portas das igrejas. Né? Esses artistas, com o tempo, eles formaram grupos mambrebes de arte itinerante. O que é arte itinerante? É arte que sai se apresentando em vários locais diferenciados, ou seja, ele não tem um espaço físico, como nós temos o teatro de arena na Grécia Antiga. Então, o teatro profano, ele tinha apresentações itinerantes. Cada dia ou cada época de apresentação era num local diferenciado, ou seja, eles não tinham um local fixo para suas apresentações. Os atores do teatro profano, eles providenciavam os próprios trajes de cena, ou seja, eram eles que tinham a preocupação de criar os figurinos em conjunto com todos os atores da companhia. Eles criavam então os figurinos que eles iriam estar utilizando. A noção de grupo de teatro, como nós entendemos hoje, ela não existia naquela época. No século XV, surgiu uma outra forma de teatro itinerante, né, com os grupos mambebes medievais, a commedia dell'arte, que quer dizer em italiano comédia de arte. Então nascia na Itália e era realizado por grupos de artistas ambulantes, ou seja, a mesma coisa, aqueles que saíam de um local para o outro, que chegavam a viajar por toda a Europa, fazendo essas apresentações de seus espetáculos, geralmente em praças públicas. Esse gênero acabou conquistando um gosto popular muito grande naquela época e perdurou por mais praticamente 2 séculos, foi até o século XVII aproximadamente. A comédia dell'arte, ela tinha personagens fixos, né, cujos figurinos também eram fixos, e os atores se especializavam de certa forma na representação de cada um deles. O figurino de alguns dos personagens incluía máscara, mas não era necessariamente obrigatório a utilização de máscaras nessas apresentações da comédia dell'arte. Aí vocês têm uma imagem no livro de vocês, Dr. Bollardo, personagem aí da comédia dell'arte, que representava um médico charlatão. Né? O desenho do figurino foi feito pelo francês Maurice Sander, publicado em 1860. Então lembrando que quando a gente fala da comédia dell'arte, a gente está falando de um gênero teatral que surgiu na Itália ainda no século XV. Bom, por meio então dos seus personagens, a comédia dell'arte ela fazia críticas, da mesma forma que as outras apresentações, principalmente a comédia, ela na Grécia Antiga fazia críticas durante as apresentações. Na comédia dell'arte na Itália, especificamente na Europa, em toda a Europa, ela fazia críticas também, críticas aos costumes, principalmente aos costumes de seu tempo, a política, mas os costumes das pessoas daquela época. Essas críticas elas eram ensinadas com muito humor,
né? Daí então comédia, alegria, humor. Então comédia dell'arte fazia essas apresentações críticas aos costumes da época, só que levando muito humor ao público. E o público acabava se identificando de imediato com os personagens por meio dos figurinos. Eles já sabiam mais ou menos de quem era aquele personagem, pelo figurino que ele estava trajando. Então eles acabavam reconhecendo tipos humanos do dia a dia deles, mesmo que isso não se referisse a uma pessoa em específico, mas eles sabiam mais ou menos que o personagem estava falando de vamos imaginar aí, que o personagem se tratava de um político, que o personagem se tratava de um rei, que o personagem se tratava de um duque, que o personagem se tratava de um religioso. Então, pelo figurino, as pessoas identificavam de que se tratava aquele personagem. Então, ao ver o personagem como o Alecrim, por exemplo, que é essa imagem que vocês estão vendo aí do lado, e que no livro de vocês está na página 36, né? O Arlequim, serem mais espertos. Então, ao ver os personagens como Arlequim serem mais espertos que os seus patrões avarentos, o público se divertia com as apresentações, né? O Arlequim é um personagem da comédia dell'arte, né? Cuja função, a princípio, era a de divertir o público durante os intervalos das apresentações. Então, esse personagem criado para a comédia dell'arte, ele tinha um objetivo quando ele foi criado. Era durante a mudança de uma cena para outra, no intervalo de uma apresentação, esse personagem aparecia para divertir o público, né? Só que seu traje geralmente é feito de retalhos coloridos, né? Em forma de losangos, né? Gravura essa imagem aí que vocês estão vendo aí é do francês Maurice Sondé, publicada em 1860. Então era um personagem criado para entreter a plateia de certa forma, durante o intervalo das apresentações. E nós tínhamos um outro personagem também muito famoso na comédia dell'arte, que era a Colombina, personagem da comédia dell'arte, que representava uma mulher bela e esperta, né? Serva de alguma dama, ou seja, ela servia a alguém da alta nobreza naquela época. É uma gravura também do mesmo francês aí, publicada em 1860. Então, gradativamente, ou seja, os grupos teatrais, eles acabavam por se fixar em um local, e os edifícios de teatros começaram a seguir. Então, a comédia dell'arte foi um grupo que começou a surgir na Itália, só que eles viajavam muito pela Europa, e eles começavam a se fixar em determinados locais para fazer suas apresentações. Então eles ficavam ali por um determinado tempo fazendo essas apresentações, até que surgem os espaços físicos na Europa para apresentações teatrais, né? Lembrando que quando surgem esses espaços físicos, surge uma separação entre os atores e o público, né? Os atores e o público, eles são separados por meio da palco. Surge o palco e, consequentemente, já há uma separação entre o espaço que vai ficar os atores e o espaço que vai ficar a plateia. No século XIX, alguns cenários de figurinos passaram a ser projetados, né, também por alguns artistas visuais. Alguns artistas plásticos e visuais começam a projetar cenários. E aí, inicialmente, o cenário era feito a partir de uma grande tela de pintura, né? Eles davam, como o que a gente chama hoje, vamos imaginar aí, de arte 3D, 3 dimensões. Lógico, não era naquela época uma arte 3D, mas eles faziam pinturas de telas que eram colocadas no fundo do palco, que dava a impressão de profundidade, né? Essa impressão de que existia uma profundidade, algo a mais do que você estava enxergando. E os figurinos também passaram a ser pensados em conjunto com o cenário, né? Para agir em conjunto com a apresentação, com o cenário que estava sendo montado. Então, desde o século XX até os nossos dias, né, outras formas de organização de palco e de plateia no edifício teatral foram sendo experimentados, né? Além disso, a profissionalização de artistas fez surgir com isso o figurinista, fez surgir o cenografista, né, que são os profissionais que trabalham na produção do figurino e os profissionais que trabalham na produção de cenário, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? Dessa forma, o que acontece? Os figurinos, eles tornaram-se cada vez mais variados, né, baseado em pesquisas históricas e também no estilo do figurinista, né? Um exemplo são os figurinos da época que caracterizavam os personagens,
de outros tempos e lugares, né? E outro exemplo são os figurinos que mesclam a referência com a pesquisa histórica e com a moda contemporânea também, né? Existe ainda as possibilidades dos figurinos que eram feitos com base em roupas do cotidiano, né? Com uso de peças peças de roupas dos próprios atores que eles utilizavam para os seus personagens. Muitas vezes sem nenhuma customização, sem nenhuma modificação, eles utilizavam seu próprio figurino o seu próprio vestimenta, no caso, para compor o figurino dos personagens. Aí vocês têm uma outra imagem aí do espetáculo Sarsuana, né? O Alto do Reino do Sol, da companhia Barca dos Corações Partidos, né? Figurino assinado por Kika Lopes e Heloísa Stonker. Ganhou vários prêmios na Europa naquela época. Para criá-los, os figurinistas misturaram a história e a imaginação. Essa imagem é uma imagem do ano de 2017. Bom, a gente vai ficar por aqui. Nós falamos então hoje um pouquinho aí sobre o figurino e o teatro ocidental. E a gente vai passar uma atividade para vocês. Vocês façam uma pesquisa também. A gente está pedindo uma pesquisa para vocês aí sobre a comédia dell'arte. Façam essa pesquisa para a gente e nos envie a resposta no nosso PV, tá ok? Um abraço no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.